Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal do Professor Neco e eu tô aqui hoje para resolver com vocês mais uma questão da prova da URGS 2024. Já estamos na questão de número 20, caso tu tenha perdido as resoluções anteriores, dá uma olhadinha aqui no canal que tem a playlist com a resolução de todas elas. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí para dar uma força pro professor e já deixa aquele likezinho logo agora aqui no começo para vocês não esquecerem de deixar lá pro final. Caso no final não tenha gostado, é só tirar o like, tá gente? Não tem problema nenhum. Mas é que deixar o like o pessoal acaba esquecendo. Bom, a questão diz o seguinte: a figura abaixo representa as quantidades de calor Q em joules absorvidas por dois corpos x e y de mesma massa, em função da temperatura T medida na escala absoluta Kelvin. Beleza. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem em que aparecem. Os valores das capacidades caloríficas Cx e Cy dos corpos x e y em joule por Kelvin valem. Então, capacidade térmica. Como é que é a fórmula de capacidade térmica? Capacidade térmica é calor por variação de temperatura. Calor por variação de temperatura. Essa é a fórmula aqui para a gente achar. E eu tenho calor aqui, e eu tenho a temperatura aqui. Está em joule, está em Kelvin, tudo perfeito. Ele quer em joule por Kelvin. Ótimo. Depois ele quer a razão entre os calores específicos, Cx e Cy. Aí é o calor específico, é o C minúsculo, né? Ele quer o Cx sobre Cy. Capacidade térmica, o símbolo é um C maiúsculo. Calor específico é um C minúsculo. Isso é bem importante saber a diferença dessas duas grandezas, tá? O que é capacidade térmica e o que é calor específico. Se tu tem dificuldade nisso, tá precisando de uma ajuda aí em física, entre em contato aqui comigo para poder marcar uma aula particular para poder te ajudar, certo? Bom, vamos lá. Primeiro vamos para a capacidade térmica de cada um deles, certo? Vamos lá. Só tem que ter um cuidado aqui, ó. Na fórmula é a variação de temperatura que tu tem que colocar. E se vocês notarem aqui, ó, ele não começa no zero a temperatura, ele começa em 273 Kelvin. Então, na hora de pegar o valor aqui, tenham cuidado. Vamos fazer o Cx primeiro. A capacidade térmica do X, eu vou fazer mais para baixo aqui, porque depois eu sigo fazendo essa continha aqui, que eu tenho que fazer o calor específico dos X e do Y. Então, a capacidade térmica do X é igual ao calor recebido pelo X, divididos pela variação de temperatura que o X sofreu. O X aqui dá para ver que o calor ó, que ele recebeu foi de 0 a 2520, então foi 2520 joules. 2520 joules. A variação de temperatura, gente, saiu de 273 e foi até 333, variou 60, né? 60 Kelvin. Pum, corta aqui, pum, corta aqui. 252 divididos por 6 dá 42 joule por Kelvin. Já achamos o Czão X. Olha, já posso eliminar o C, já posso eliminar o D e já posso eliminar o E. Que maravilha! Agora vamos achar a capacidade térmica do Y. Capacidade térmica do Y vai ser o calor que o Y recebeu, divididos pela variação de temperatura que o Y sofreu. O calor que o Y recebeu, gente, aqui no gráfico, pode olhar, foi de 0 a 1680 joules, então foi 1680 joules. 1680 joules. A variação de temperatura foi de 273 até 553. Então variou 80 Kelvin. Corta aqui, 168 divididos por 8 dá 21 joule por Kelvin. Já sabemos a resposta, letra B, né? 42 joule por Kelvin, a capacidade térmica do X, 21 joule por Kelvin, a capacidade do Y. Tudo bem, né? Já achamos a resposta, se fosse a prova, já ia para a próxima. Mas aqui a gente quer, né, que vocês aprendam também. Então eu vou fazer a conta do calor específico. Ele quer a razão entre o calor específico do X e do Y. Tem que lembrar da fórmula do calor sensível, tá? A fórmula do calor sensível é a seguinte.
É o famoso que macete. O calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, se a gente isolar o calor específico, nós vamos ter que é o Q sobre a massa vezes ΔT. A gente já viu que calor por variação de temperatura é a capacidade térmica. Então, eu posso dizer que meu calor específico é a capacidade térmica divididos pela massa. Ótimo, né? Aqui só para deixar claro, substituir o Q por ΔT pelo Czão, pela capacidade térmica, tá? Pronto, agora a gente vai resolver isso aqui. O calor específico do X vai ser a capacidade térmica do X divididos pela massa do X. Sobre o calor específico do Y vai ser a capacidade térmica do Y sobre a massa do Y. Como que a gente resolve isso? Czinho x sobre Czinho y é igual. Conserva o de cima, Czão x sobre mx, e multiplica pelo de baixo invertido, vezes my sobre Czão y. Olha que legal tá ficando. Gente, ele falou aqui que os corpos x e y têm a mesma massa. Então eu posso cortar o my com o mx. Czão x, a gente já calculou. Czão x vale 42. Czão y, a gente já calculou, vale 21. Então 42 por 21 vai dar 2. Então tudo certinho aqui na nossa resposta certa, letra B. Ok, gente? Agradeço aí quem ficou até o fim do vídeo. Um grande abraço e nos vemos aí no próximo vídeo, né?